pod é a menor unidade implantável no Kubernetes. Poderíamos pensar que a unidade de implantação seriam os containers, mas às vezes alguns containers apresentam um alto grau de integração e faz sentido que eles compartilhem recursos, como armazenamento, recursos de rede e mesmo namespace de processos. Por isso, um pod pode ser composto de um ou mais containers, que representam um serviço que a gente quer disponibilizar. É mais ou menos como uma vagem de ervilhas que a gente vê aqui na imagem, na qual as ervilhas são os containers e a vagem é o pod, que por padrão isola e protege os containers do mundo externo, mas permite que se comuniquem mutuamente. É importante dizer, por padrão, cada pod recebe um IP interno, que está representado aqui na figura, que representa o seu endereço no cluster. E todos os containers do pod são criados no mesmo nó do cluster. Então a gente vê aqui a figura de um pod, pode ter um ou mais containers dentro dele, e aqui a gente tem a representação de um volume que ambos os containers acessam. Então, em um pod, a gente pode ter um container principal, por exemplo, esse daqui, que rode um servidor de aplicação como o Apache Tomcat, e outro que envie os logs gerados pelo Tomcat para um servidor centralizado de logs, como o Filebeat. Então, o container 1 seria o Tomcat, o container 2 o Filebeat. Note que nesse caso, o Filebeat depende do Tomcat fortemente, e não faria sentido mantê-lo separado. Durante a série, nós veremos mais exemplos com mais de um container e um pod, e vai ficar mais claro para você. Porém, é importante mencionar que apesar de ser possível colocar mais de um container em um pod, o mais comum é encontrarmos somente um por pod. Voltando à analogia da construção da casa, o pod poderia ser encarado como o terreno da casa, com um muro em volta, e o IP seria o endereço do terreno. Agora a pergunta é, cadê a casa?